Os relatos são baseados em testemunhos reais e revelam os momentos mais assustadores já vividos por quem ousou contar suas experiências. São histórias que farão você questionar se realmente está sozinho neste exato momento. Coloque os fones de ouvido, apague as luzes e tente não olhar para trás. Mas cuidado, depois deste vídeo, sua visão do mundo pode mudar para sempre. Se você tem algum relato, conte-nos. Vamos compartilhar nossas experiências. Se inscreva para mais relatos aterrorizantes. On Fire. Tomar a decisão de me tornar assistente social foi provavelmente a melhor escolha da minha vida. Tem sido gratificante. Conheci meu parceiro através do trabalho social e não consigo me imaginar fazendo outra coisa nesta fase da vida. No entanto, para ser sincera, houve uma ou duas vezes em que me perguntei se estou realmente no ramo de trabalho certo. Eu sei que provavelmente nem é preciso dizer, mas os assistentes sociais lidam com coisas muito pesadas às vezes no dia a dia. Mas, sem dúvida, o pior caso com que já lidei envolveu um cara que chamaremos de Tim. Tim, que obviamente não é seu nome verdadeiro, me lembrou um jovem que conheci uma vez. Ele era quieto e falava bem, mas vinha lidando com esquizofrenia paranoica desde os 20 anos. Ele entrou e saiu de muitas instituições, mas aparentemente fez muitos progressos depois de encontrar a combinação certa de medicamentos. Então, em vez de consultar regularmente os médicos e não poder trabalhar, Tim conseguiu um emprego como funcionário de biblioteca meio período para complementar o dinheiro que já recebia do Estado. Com isso, foi-lhe designado um assistente social para mantê-lo sob controle. A assistente social sou eu. Então, um dia faço uma parada na casa de Tim para um rápido encontro cara a cara que havíamos planejado. Mas ele não está em casa. Ligo para ele do meu celular e, quando ele não atende, presumo que tenha conseguido um turno extra na biblioteca ou algo assim. Tim já havia me dito que não poderia atender o telefone enquanto estivesse no turno de trabalho. E embora eu achasse que isso poderia ter sido um pouco de excesso de zelo, eu poderia entendê-lo, querendo proteger a santidade do silêncio da biblioteca ou algo desse tipo. No entanto, ao mesmo tempo, faltar a uma reunião como essa era extremamente desaprovado, e eu não estava ansiosa para avisá-lo sobre isso, pois poderia pressionar o que geralmente era uma relação de trabalho saudável entre nós dois. Fiz mais algumas ligações para Tim naquele dia, mas ele ainda não me atendia. Quanto mais minhas ligações e mensagens de texto ficavam sem respostas, mais eu começava a me preocupar. Fui para a cama bastante resignada com o fato de que teria que contar aos meus superiores sobre a reunião perdida e que Tim parecia estar se esquivando de mim. Mas então, bem cedo na manhã seguinte, e com isso quero dizer logo depois das 6 da manhã, Tim retornou-me em ligação. Ele, porém, parecia muito diferente. Como eu disse antes, Tim era um cara bastante quieto. Às vezes, ele respondia apenas com uma única palavra. Depois de 1 ou 2 momentos de reflexão profunda, ele era outro tipo de pessoa. Quando ele me ligou naquela manhã, ele parecia frenético. Ele se desculpou por ter perdido minhas ligações e explicou que estava ocupado. Quando perguntei se era uma questão de trabalho ou algum tipo de emergência familiar, ele disse que não. Em vez disso, Tim explicou que havia conseguido o que chamou de um grande avanço e que gostaria que eu fosse ao seu apartamento o mais rápido possível para poder discutir o assunto com ele. Eu disse a ele que o mais cedo que poderia chegar até a casa dele seria talvez às 7h30 ou 8 horas, e agradeci por ter me retornado. Eu também disse a ele que ele havia escapado por pouco de ser notificado por um compromisso perdido, e que se isso acontecesse novamente, eu não teria escolha a não ser informar meus superiores. Ele parecia uma maldita metralhadora quando começou a falar, mas disse que estava tudo bem, e que tudo o que importava era que eu fosse ao apartamento dele para que ele pudesse compensar o compromisso perdido. Então saio da cama e começo minha rotina matinal 1 hora mais cedo do que normalmente faria.
Não estava exatamente de bom humor quando entrei no carro e comecei a dirigir para a cidade, mas peguei um café e fui até o apartamento de Tim. Quando cheguei, pouco depois das 7h40, ele me ligou. Peguei o elevador e bati na porta dele. Ele não me deixou entrar imediatamente. Ele gritou todo frenético, perguntando quem estava lá. Ele parecia com medo de quem poderia estar ali. Quando contei a ele, tive a impressão de que ele me olhou demoradamente pelo olho mágico da porta de seu apartamento. Sua respiração parecia instável quando ele me pediu um favor. Quando ele abriu a porta, tive que prometer que não iria surtar. Esse pedido dele me acordou mais rápido do que qualquer quantidade de café poderia. Eu disse a ele que tentaria não surtar, mas que isso dependeria inteiramente do que eu estava prestes a enfrentar. E houve esse momento de hesitação, e então Tim abriu a porta. A metade superior de sua cabeça estava quase completamente coberta por bandagens, e havia uma enorme mancha de sangue seco no amontoado de trapos que cobria um dos olhos. A princípio pensei em resolver o motivo pelo qual Tim havia faltado à reunião do dia anterior. Tudo que eu queria saber era o que aconteceu, se ele estava bem e se queria que eu o levasse ao hospital ou algo assim. Minha primeira prioridade era conseguir atenção médica adequada para Tim, porque qualquer ferimento que ele tivesse acabado de sofrer definitivamente não havia sido tratado da maneira certa. Nesse momento, porém, Tim insiste em me mostrar algo primeiro. Ele também mencionou que tinha um favor a me pedir, que presumi ser levá-lo a um hospital, mas no fim das contas, não era bem isso que ele queria de mim. Em seu estado frenético, com metade da cabeça enfaixada e o que parecia ser um ferimento grave, Tim recusou-se a ir ao pronto-socorro até que eu ouvisse o que ele tinha a dizer. Concordei em ouvi-lo por 1 minuto e depois íamos para o hospital. Tim diz que não precisa de mais de 1 minuto e corre para o que tenho certeza que é seu banheiro e depois volta com o que parecia ser um pequeno cinzeiro de vidro manchado de sangue. Lembro-me de sentir meu coração disparar quando percebi que algo estava muito, muito errado. Eu não tinha noção do que era, mas Tim não sofreu um acidente nem foi atacado. Ele parecia muito orgulhoso do que estava prestes a me mostrar. Estou surpresa por não ter somado 2 mais 2 antes, mas mesmo que o fizesse, ainda acho que teria reagido da mesma maneira. Digo isso porque naquele pequeno cinzeiro de vidro, ou seja lá o que fosse, estava um dos olhos de Tim. Lembro-me de me afastar fisicamente ao ver tudo aquilo ensanguentado, com algumas fibras ainda presas. Por mais louco que pareça, o mais assustador foi o pouco que pude ver do rosto de Tim. Ele parecia feliz. Ele sorria. Parecia uma criança na época de Natal. Fiquei apavorada. Havia uma voz na minha cabeça gritando para eu dar o fora dali, mas não consegui. Eu estava simplesmente presa ao local por algum tipo de resposta de medo ou algo assim. Acho que foi a ideia de que, se eu tentasse correr, Tim seria capaz de diminuir a distância bem rápido se tivesse más intenções. Portanto, a melhor coisa a fazer era garantir que ele estivesse calmo e soubesse que eu estava do lado dele, e essa foi a melhor chance de evitar qualquer tipo de combate. Comecei lembrando que ele tinha 1 minuto para explicar e depois iríamos juntos para o hospital. Ele apenas dizia coisas sem sentido, que o encontrou repetidas vezes, o que presumo ser alguém. Tim disse que alguém colocou algo em seu olho e que depois de removê-lo, o vínculo foi cortado. Logo depois ele disse que estava bem em ir ao médico. Ele realmente queria, mas tínhamos que ir imediatamente, e nesse ponto eu descobri o que estava acontecendo. Tim estava sofrendo algum tipo de episódio esquizofrênico. O que me surpreendeu foi o quão calmo e cooperativo ele estava. Então entramos no meu carro e fomos para o hospital. Mas não antes de Tim insistir em se deitar no banco de trás para que nenhum deles o visse partir. Não perguntei quem eles eram ou por que o estavam perseguindo. Eu simplesmente fiz a única coisa que pude pensar: levá-lo a um hospital.
Assim que entreguei Tim à equipe do hospital, chamei uma das enfermeiras de lado e expliquei a situação. Eu era assistente social dele. O ferimento foi auto-infligido e Tim estava passando por algum tipo de episódio psicótico. A única razão pelo qual ele estava calmo era porque acreditava que não estava mais sendo perseguido. A enfermeira me garantiu que eles lidariam com a situação de maneira adequada e depois me disse que eu estava livre para ir embora. Passei para vê-lo antes de sair e disse que ele poderia me ligar se precisasse de alguma coisa. Tudo o que ele fez foi me agradecer repetidamente, como se eu tivesse salvado a vida dele, o que acho que fiz. Se aquela ferida tivesse infeccionado de alguma forma tão perto de seu cérebro, isso poderia ter terminado muito mal para ele. Lembro-me de sair do hospital e pegar meu carro. Acho que ainda estava cheia de adrenalina, porque pensei que não haveria problema em dirigir até o escritório para escrever tudo o que ocorreu. Mas assim que coloquei a chave na ignição, uma onda de alívio me atingiu. Por mais que eu tentasse conter as lágrimas, elas saíam do mesmo jeito. E só para ficar claro, eu não estava chorando por mim. Eu só acreditei que estava em perigo por alguns minutos. E depois disso, minha única preocupação foi com Tim. O que me fez chorar foi que ele ainda não tinha percebido o que tinha feito. Porém, uma hora ele iria. A próxima vez que tive notícias de Tim, ele estava em um hospital psiquiátrico do outro lado do estado. Ele me agradeceu por ajudá-lo naquele dia, por levá-lo ao médico, e disse que estava um pouco melhor, mas que tinha um longo caminho de recuperação pela frente, tanto em termos de saúde física quanto de saúde mental. Obviamente eu não o tinha mais como caso, mas ele manteve contato por um tempo, ligando de vez em quando, até que finalmente parou de ligar. Entrei em contato com a unidade onde ele era paciente e disseram que ele tinha recebido alta há cerca de um mês. Perguntei para onde Tim poderia ter ido e eles disseram que não sabiam. Eu não sou capaz de localizá-lo, mas ele foi liberado incondicionalmente, o que significa que seus médicos acreditaram que ele havia progredido tanto que não precisava de nenhuma supervisão após a alta. Esta foi uma ótima notícia. Eu definitivamente fiquei feliz por ele, mas também foi uma notícia meio triste. A menos que ele tomasse a iniciativa de entrar em contato comigo, eu nunca mais teria a chance de falar com ele. Somente espero que ele esteja bem aonde quer que esteja